vamos falar hoje, os irmãos também fiquem em oração por um tema aqui que é de suma importância, né? Nós vimos a semana passada a relação da intimidade como é importante, na semana retrasada com relação a invocar o nome do Senhor, e agora o Senhor vai nos levar à realidade e à manifestação. E aí, graças ao Senhor, que são mensagens que a gente vai percebendo que o Senhor está falando muito forte aos nossos corações, para que a gente realmente tenha essa realidade aguardando a manifestação. E aí eu creio que o Senhor vai se revelar mais na questão da realidade, porque essa manifestação, ela só vai ser real se eu viver a realidade, né? Então, queria que os irmãos abrissem 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Então, vamos falar hoje sobre realidade e manifestação, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E vamos agora para Lucas. Capítulo 21. Lucas 21. Nós vamos ler do 34 ao 36. Apesar do contexto ser a parábola da figueira, exortação à vigilância, nós vamos ler do 34 ao 36. A palavra do Senhor diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a terra, toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Senhor Jesus, Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças porque a tua palavra é a nossa sustentação. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso supridor, tu és o nosso nutridor, tu és o nosso protetor. Sem ti nada podemos. Obrigado por ter nos constituído esse reino de sacerdotes, Senhor. Somos os correios contigo para proclamar as tuas virtudes, Senhor. E conduzir das trevas para a luz aqueles que ainda não te veem, por assim ter sido conduzido por ti. Queremos ser aqueles, Senhor, que estejam em pé na tua presença quando o Senhor voltar, livre de todo esse contexto que o Senhor acabou de falar para nós, né? Consequências da orgia, sobrecarregado com esse mundo, com a embriaguez, as preocupações. O Senhor nos livra e nos mantém com os olhos postos. Capítulo 2 é um texto muito conhecido e muito desfrutado por nós, que isso foi dado de revelação aos irmãos, que passa para nós e a gente tem seguido de perto. E ele diz em Hebreus capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então ele diz que não foi a anjos, mas que foi ao homem que ele sujeitou o mundo que há de vir, né? E o mundo que há de vir, nós temos aprendendo do Senhor que vai ser a manifestação do reino do Senhor, né? Vai ser essa manifestação aqui. Só que realidade e manifestação são duas coisas, né? São duas coisas que a gente precisa estar atento, porque a religião nos conduziu. Então nós, desde que ganhamos a vida do Senhor, nós fomos ensinados que se formos
pessoas boas e de boas atitudes, o Senhor nos abençoa. E se ao contrário, o Senhor nos amaldiçoa, né? E que a gente precisa ser pessoas boas para poder ir para o céu, né? E aí a gente nunca foi ensinado que para que esse céu que é pregado longe, lá, que eu só vou encontrar quando o Senhor me chamar, né? A gente não foi ensinado que para eu entrar lá, eu preciso viver a realidade do reino dos céus hoje. Não tem como nós vermos a face do Senhor quando Ele voltar, se nós não tivermos a realidade da face do Senhor hoje. Por isso que o Senhor diz: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. É uma mentira, é um auto-engano, é uma falácia a gente achar que recebeu a vida do Senhor, né, e pode viver do jeito que a gente quer. É uma falácia, é um engano. E achar que vai ver o Senhor nem tão pouco em realidade e muito menos na manifestação, né? Então, o que a gente precisa entender é que o Senhor, na condição que Ele falou aqui para nós, veja que lá em Êxodo 19, no versículo 6, o Senhor diz algo do verbo no futuro. Se os irmãos for lá em Êxodo 19, versículo 6, você vai ver que é Ele chamando o povo de Israel e dizendo o seguinte: vós me sereis, reinos de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vós me sereis, porque existe uma condição para ser. Mas é interessante que quando a gente lê o 2 Pedro, ele não diz o verbo no passado, ele diz o verbo no presente. Ele diz assim: vós porém sois, né? E eu, essa semana, desfrutando com o Senhor, eu pude observar que a palavra alma no Antigo Testamento, ela é uma palavra do hebraico que vem nefesh. E no programa que a gente tem, aparece 367 vezes em toda a Bíblia. E aí na parte do Antigo Testamento é nefesh, a palavra nefesh. E que quando a gente vai para a descrição de nefesh, ela está relacionada exatamente ao homem, a sua situação, a sua mente, a sua vontade, aquela coisa toda, a constituição do homem, ponto. É o homem, o homem é o todo, como ele é, como ele foi criado por Deus, né? Com exceção de Jeremias, de Lamentações, né, no capítulo 1 e no capítulo 2, que a gente vai deixar um pouquinho de lado, né? Ele está se referindo, é a única vez que a palavra alma é uma raiz diferente, mas eu não vou entrar para a gente não se estender, que está relacionado ao sofrimento de Jerusalém e o sofrimento do profeta por Jerusalém. E o que a alma dele está sentindo é diferente do contexto do todo de Nefesh, certo? E lá em Filipenses capítulo 2, que também é a única vez que fala da alma como um radical, é diferente, que tem a ver ao contexto de todos nós somos um de mente, um de espírito, um de coração, pensais a mesma coisa. É a única vez. O resto é Nefesh, e no Novo Testamento a palavra é psique, né? Só que Nefesh para psique, a diferença é fantástica, porque psique é o mesmo contexto de Nefesh, mas o verbo e a raiz acrescenta aquele que está sendo constituído por Deus. Por isso que a gente entende que Nefesh é vocês sereis, porque a lei não aperfeiçoa ninguém. A lei foi dada santa, justa e boa para mostrar o caráter de Deus. A lei se tornou algo problemático quando eu pego o caráter de Deus e quero fazer por mim mesmo. Aí se tornou um problema. Mas a lei, ela é santa, justa e boa, ela é perfeita. Ela é uma parte do caráter de Deus, né? Que Deus deu para se revelar. Mas a gente pega a lei e quer cumprir na nossa carnalidade boa. Então foi por isso que houve muito problema. E aí ele diz assim: vós me sois reis, né? Sacerdote. Por quê? Porque de Deus para nós não tem problema. O problema é da gente para Deus. É tanto que Isaías diz: vossos pecados faz separação de vós e do vosso Deus. O problema não está de Deus para nós, o problema está de nós para Deus. Nós ainda não temos a realidade de quem somos, por nos faltar identidade e saber o propósito para o que a gente está fazendo aqui. Então ele diz assim, ó: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um fim.
Qual é o fim? Ele diz claramente: proclamar as virtudes provenientes da própria fé que Pedro fala. Fé, virtude, domínio próprio, não conhecimento, domínio próprio, não é assim? É perseverança, piedade, amor fraterno, amor ágape. Então a virtude daquela fé que eu recebi, eu começo agora a desenvolver a minha salvação e minha fé através das virtudes, para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, quando a gente não tem essa realidade, e o que é pior, nós não buscamos essa realidade, né? Nós estamos vivendo um logro, nós estamos vivendo um auto-engano. Então, por isso que hoje a gente fala tanto, né? Visão da igreja, né? Que a gente conseguiu, e é verdade, a gente conseguiu ver a igreja, isso não tem a mínima dúvida, né? Acontece que eu ganhei muito com a palavra do irmão Miguel, que ele diz assim: nós dizemos que temos a visão do corpo, mas vocês já pararam para pensar se a gente não tem a doutrina da visão do corpo? Porque a visão do corpo é algo que é real, ou eu busco na minha vida ser realidade, porque eu não me preocupo com a manifestação, porque a realidade já é a manifestação daquilo que eu recebi. Isso aqui vai ser só uma consequência, isso aqui vai ser dado de presente, o galardão a todos que viverem por mim, como diz o Senhor, que Ele está para vir e vai dar o galardão. Então a realidade do corpo a gente não vê tanto mediante o nosso falar, porque quando qualquer um de nós que ganhou a visão do corpo abrir, e quando eu estou falando não é caber dele não, é o todo, quando a gente fala da visão do corpo, não é coerente o falar com a atitude, não é coerente, porque a visão do corpo significa que está incluído todos, né, em prol de todos. Mas nós vivemos no mundo, que aí eu vou voltar lá para Lucas 22, nós vivemos num mundo onde o Senhor, nesse texto aqui, Ele nos alerta dizendo: olha, vocês estão numa situação e tenham cuidado, sejam vigilantes. Lucas capítulo 21, que a gente leu há pouco agora. Ele diz: olha, vocês tenham cuidado por vocês mesmos, presta atenção no viver de vocês, para que nunca vos suceda que o vosso coração seja sobrecarregado com as consequências da orgia, né, prazeres, da embriaguez, né, que aqui não é só a embriaguez de vinho, tá embriagado com as coisas do contexto do mundo, né, da orgia, dos prazeres que embriagam, e a preocupação deste mundo, e que para naquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Salomão, ele tinha isso no coração, e a gente percebe isso, antes de conseguir prosseguir com o versículo, quando você vai para Provérbios capítulo 3. Olha o que é que ele fala em Provérbios capítulo 3, como as coisas vão se alinhando. Na oração, e é fantástico isso, até os irmãos anotem, porque é rico demais isso, a partir do 25 ao 26, ele diz assim: não temas o pavor repentino. A gente acabou de ler em Lucas, que ele diz assim, 3, 25, 26. Ele diz, que a gente deve estar com cuidado para que o nosso coração não esteja sobrecarregado com a consequência da orgia, dos prazeres, da embriaguez dos prazeres, da preocupação deste mundo. Então, essa condição nos arma laço, que o Senhor fala lá no Salmo 91, que Ele nos livrará do laço do passarinheiro, que é exatamente isso, usar o sistema para poder nos enlaçar. E Ele diz que vem repentinamente. Quando eu tenho essa vida, os laços são colocados. E abrindo um parênteses, o Salmo 91, a gente entende, que a gente até já falou uma vez na rádio, a gente entende que o Salmo 91 é que a gente está imune a tudo aquilo ali, e não é. É o contrário, ele está dizendo que a gente vai ser livre do laço do passarinheiro, mas o laço do passarinheiro está lá. Ele diz que a gente não deve temer os terrores noturnos, mas o terror noturno vai estar lá. Ele está dizendo as coisas que é inerente à nossa vida, não tem jeito. Não tem jeito, vai acontecer, só que ele está dizendo qual é a condição nele que a gente deve se portar. Ele está dizendo, o terror noturno está lá, mas você não vai temer.
Né? A flecha, a armadilha lá, o laço do passarinho vai estar lá, mas você não vai temer, você não vai cair, porque eu sou a lâmpada para seus pés, a luz para o seu caminho. Né? Então você é onde a gente está, que a gente vai entender isso aí. Então ele diz, ó, não temas o pavor repentino. Não temas o pavor repentino que vai vir independente de a gente estar vivendo ou não. Só que quando eu não estou vivendo essa realidade, isso aqui é potencializado ao máximo. Uma barata se transforma num dinossauro. Os medos, as sombras aumentam a realidade do objeto existente. Ele toma uma proporção terrível. Mas também, ele está dizendo, não temas o pavor repentino, porque quando eu me posiciono pelo Senhor, a primeira coisa que se levanta em mim é a minha carne, querendo reinar, querendo que o pecado reine, e não quer que eu tenha aquela posição. Porque minha mente que ama o Senhor, quer o Senhor. Mas vejo nos meus membros uma lei que, guerreando contra a lei da minha mente, se levanta contra, para fazer com que eu viva na posição que eu estava, onde Romanos 6 diz que o pecado reina. E ele diz, olha, não reine o pecado no seu corpo mortal, de modo que obedeçais às suas paixões. E o Senhor diz que Deus deu seu Filho ao mundo, olha, obedeçais a paixões, é amor. O Senhor, quando se direciona a isso, é amor, porque amor é escolha. O pecado vai para as paixões, porque as paixões têm tudo a ver comigo, com o meu gosto, com o meu sentimento, e que me evita de estar nessa realidade, porque eu não consigo desfrutar o Cristo que está em mim. Muitas vezes eu consigo desfrutar de Jesus, mas eu não consigo desfrutar do Cristo, porque Cristo é a pessoa que cumpriu o que Jesus veio fazer. A gente diz, nós somos abençoados quando a gente ganha uma casa, nós somos abençoados quando a gente ganha um carro, não é assim? Nós somos abençoados quando o salário aumenta. Tudo que está relacionado a essa terra, a gente diz que nós somos abençoados. Mas a bênção não tem nada a ver com a nossa situação, a bênção tem a ver com a nossa condição. A maior bênção é o Senhor mudar a nossa condição. A gente confunde dádiva, a gente confunde benefício, a gente confunde favor, que tudo isso é do Senhor, que Ele diz, olha, isso vocês precisam, mas isso não é a sua essência. A sua essência é o reino de Deus e sua justiça. Todas essas coisas vão lhe ser acrescentadas. A bênção é o reino e sua justiça, porque é o reino e sua justiça que você, colocando a sua mente, vai mudar a sua condição. E você muitas vezes agora vai entender por que as situações. Porque muitas vezes eu não entendo minha condição, porque eu estou nos olhos na situação, como a gente viu a semana passada. Então ele diz, olha, não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. O que é a arremetida dos perversos? Quem é que faz a perversão de todas as coisas? Eu me coloco numa situação em prol do Senhor, mas o perverso vem, que é o inimigo, para perverter aquela situação, para me levar de volta para as paixões. Porque o amor não tem futuro. O amor implica eu morrer, mas as paixões implicam eu viver. Ao amor eu tenho que dar minha face, nas paixões eu bato. Deu para entender? Porque eu me amo, eu me protejo, eu me escondo atrás daquilo que pode me salvar. Eu não quero saber disso. Então esse negócio de vir, não dá para mim não. É aquela coisa, a mulher que tu me deste, mas tu não tá, não, eu só sou assim por quê? Eu só faço isso por quê? E o amor é, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Então eu fico nas paixões da situação e esqueço o amor que muda a minha condição. Aí fico nesse. Aí o Senhor diz, olha, existe uma realidade do reino dos céus, que eu estou esperando, que os filhos de Deus tomem postura nessa terra. Eu estou esperando, a natureza está esperando que os filhos de Deus se posicionem nessa terra, para que haja a manifestação do meu reino. Jesus, quando chegou e disse assim, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Então o perverso, a arremetida do perverso, é a tentativa de nos tirar do nós, é a tentativa de tirar do contexto todo, é a tentativa de tirar de um único espírito, de um único corpo, e que realmente somos um, a visão da igreja, para agora uma visão individual. O perverso quer perverter isso, e ele consegue muitas vezes, porque a gente cede. Porque a gente cede. Então a perversão, ele disse, olha, não temas o pavor repentino. Por quê?
Porque o pavor é fazer a gente se mover, irmãos. Ele só consegue que a gente viva em nós mesmos através de um ataque de ansiedade, através de um ataque de pânico, através de um ataque de medo. Por quê? Porque a gente não foi ensinado a dizer: tu és a minha força, tu és a minha luz, eu me apego a ti, Senhor, e deixar a coisa vir para que eu passe por ela. A gente não foi ensinado isso. Nós somos ensinados a que quando vê um negócio desse, eu tenho que arrumar alguma coisa, eu tenho que tomar logo uma cibalena, eu tenho que botar um negócio debaixo da língua, eu tenho que não sei o quê. E o Senhor viu, a gente viu naquele dia, que no ataque do inferno, de uma depressão violenta, o que foi que o Senhor fez? O que foi que Davi fez? Agora está angustiado. Não, isso foi o Senhor em João 12. Ele diz lá no Salmo 116: laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, daí tomei uma cibalena, daí tomei um Rivotril, daí tomei... O Senhor não tem nada contra a cibalena. Eu sempre gosto de dizer isso. O Senhor não tem nada contra o Rivotril. O Senhor não tem nada contra o remédio. Por quê? Porque infelizmente nós ainda não temos essa realidade, e Ele, na sua infinita misericórdia, nos dá isso para poder nos manter no tino, nos ajudar. Essa é a realidade do remédio. Então não tem nada, porque a gente tem que aprender, irmão, que uma coisa não anula a outra. Eu gosto de fazer essas paradas e a gente fala isso, porque quem escuta dá a impressão que se você tem Deus, você não precisa. Aí a gente volta, a gente adoece, a gente toma remédio. Crente passa por tudo. Agora o ideal é passar, não é ficar. Tendes, né, grande alegria ao passardes por grandes provações, por várias provações. Não é o ficardes, é passardes. Então, o que o perverso quer é perverter a nossa mente, como fez com Eva, vindo só com uma sugesta. Ele dá só uma sugesta, entendeu? Ele sugestou, a gente conversou, a mente está pervertida. E vai buscar as paixões. Conversou com Satanás, não pense que tem, não, perverte. Conversou com ele, dialogou com ele, a mente é pervertida na hora, e eu passo a enxergar as coisas do meu jeito. Por isso que eu tenho medo e por isso que eu tenho ansiedade. Porque a ansiedade e o medo é eu me posicionar e ver as coisas segundo eu e não segundo nós. Não segundo a vontade de Deus, mas segundo a minha vontade. Não segundo o amor, mas segundo as paixões. Então crio uma expectativa, tá certo? Num invólucro de esperança, baseado na palavra de Deus, dizendo que Deus prometeu para mim fazer aquilo que Ele nunca prometeu. Por quê? Porque Ele me prometeu a esperança em Cristo. Ele não prometeu a esperança em mim. Ele não disse que se eu criar expectativas, por melhores que seja, Ele é obrigado a cumprir. Me mostre um versículo. Me mostre um versículo na Bíblia que Deus diz que se eu e você criar expectativas baseadas nele, Ele tem que cumprir. Eu não conheço um. Se por acaso os irmãos acharem, me mostre. Porque a esperança é algo que está relacionado a Cristo. É no relacionamento dele com Deus, que quer nos ensinar a gente ser igual. E Cristo, Ele é dar, Ele é doar-se. Ele não é reter, Ele não é receber. Então o perverso vem para mudar. E Lucas vai dizer: cuidado. Cuidado, por quê? Né? Porque a arremetida dos perversos vai vir. A gente não vai estar livre. E ele continua: porque o Senhor será a tua segurança. Daí invoquei o nome do Senhor para mudar a minha condição de não estar escutando as propostas do inimigo, nem tampouco da minha carne. Eu invoco o Senhor para ser livre da investida do inimigo e da investida da minha carne, que quer tirar da posição do amor para levar para minhas paixões. Porque a melhor coisa do mundo para a carne é eu viver dentro da igreja, no reino das paixões dela. Tem coisa melhor? Eu sou o melhor. Entendeu? Por quê? Porque eu só quero que vocês me deem. Eu me doar não faz sentido, porque o contexto das paixões é receber. Doar é amor, porque amor é por fé. Paixão é pelo que eu estou vendo.
Deu para entender? Outro parênteses. O casamento que mais deu certo em toda a humanidade era aqueles que eles começavam por amor. Nem se conheciam. Nem se conheciam. Pelo contrário, se a gente for para o casamento mais avesso com relação a posições, o Senhor e a igreja. Ele disse que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Tá certo? Mortos nos vossos delitos e pecados. E um homem, uma divindade, uma coisa santa que excede todo entendimento, veio para pegar essa igreja. Qual foi o sentimento que tinha em relação ao sentimento que a gente tem ou que tem que ter para o sexo oposto para poder ter alguma relação? Isso é cultura ocidental. Isso a gente foi aprendendo como muita coisa na igreja quando a gente chegou. Mas no casamento, mas isso é Cristo, é a igreja. Tá bom, vamos para Rebeca, vamos para Isaac e Rebeca. Como foi Isaac e Rebeca? Quando foi que eles se viram? Quando foi que eles se tocaram? Quando foi que eles tiveram que se apalpar ou dizer, ai, tem que ter energia, tem que ter uma química? Quando foi? Quando foi que houve isso? Mas a palavra diz que quando ele bateu o olho nela, ela bateu o olho, quem é? É o meu senhor, o empregado disse. Tirou ela do camelo, do cavalo, não me lembro lá qual é, botou ela na tenda e ali ela foi a sua mulher. E foram felizes pro resto da vida. E desse casamento nasceu os 12 patriarcas. Quer dizer, a gente não entende os princípios aplicados e vai na nossa mente, nas nossas expectativas. Não é o que Deus tem para mim, é o que eu acho que Deus tem para mim. O que eu acho o que eu creio que Deus tem para mim, vivo essa realidade, eu sou livre de ansiedade. Mas quando eu creio naquilo que Deus tem para mim, porque é como se eu estabelecesse o plano que a gente tem visto aqui, desenhasse, e Deus tem que fazer aquilo. E que para eu me sentir bem, eu não venho para cá porque eu amo, eu venho para cá por causa dos meus planos. Porque se eu não vier, meus planos vão ficando mais difíceis. Se eu não fizer aquele jejum, se eu não fizer a corrente de oração, se eu não fizer as coisas que agradem a Deus, vai ficar mais difícil dele me abençoar. Isso não é relação, isso é negócio. Isso é barganha, né? Então ele está dizendo que o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos no laço do passarinheiro do Salmo 91, né? E no laço que vai vir, como ele está dizendo, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Vai vir, e já está vindo. Quantos laços aqui aparecem para a gente durante o dia, né? Vigiai, pois, presta atenção no que é real na sua vida, pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas, né, que tem de suceder, Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Mas aí você é um crente fiel, você é uma crente fiel, você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, você se alimenta do Senhor, você está firme no Senhor e está passando aí por uma tribulação. Porque eu creio que a tribulação é pior do que a tribulação, né? Porque a tribulação ainda está no campo, a tribulação é naqueles cantos de meia que o cara passa assim, sabe? Então o camarada está passando pela tribulação, aí vem algum super espiritual dizendo que você está em pecado, que crente nessa linha, né, não pode estar passando por isso. E ele está dizendo que tem que suceder para que mostre quem eu e você é. Tem que suceder, né? E está em pé na presença do Filho do Homem. Tem que suceder. Essas palavras vão mostrar quem eu sou, essas palavras vão mostrar quem você é. Porque quando eu falei aqui no início, Lamentações 1 e 2, que o contexto de alma é diferente, só nesses 2 capítulos que se refere ao sofrimento de Jerusalém. A gente pensa que é Jeremias falando. Se vocês lerem Lamentação 1, é Jerusalém, é Jeremias falando como se ele tivesse encarnado em Jerusalém. O sofrimento é de Jerusalém. Aí no capítulo 2 você percebe que já é Jeremias falando do sofrimento que ele está tendo por Jerusalém, está passando aquilo. E eu queria que os irmãos abrissem Lamentações capítulo 2. Lamentações capítulo 2. Lamentações é depois de Jeremias, que faz parte exatamente do contexto de Jeremias, que é Lamentações de Jeremias. Lamentações capítulo 2. Então se você depois ler em casa Lamentações 1, você vai ver, e Lamentações 2, o que aconteceu com Jerusalém. Se você trouxer para a nossa realidade aqui, o que é que pode acontecer para nos tirar dessa realidade
que são tudo isso que a gente está falando. E o que é que acontece para nos manter nessa realidade? Por isso que os dois caminhos dos filhos de Deus, ele aprende por ouvir ou ele aprende pelo sofrimento. Por isso que Pedro diz, se necessário estejais contristados. Mas aí por que ele diz necessário? Ele diz porque vão ver muitos filhos de Deus que vão buscar essa realidade, vão querer estar sendo um com o Senhor, vão se negar porque querem Ele, não é porque querem as bênçãos e os benefícios dele, é porque quer a bênção da mudança da condição. Esses vão vir e não vão ser contristados, não vão ser precisos ser contristados, porque são sábios o suficiente na sabedoria do Senhor de se posicionar pelo Senhor. Então eles vão ser contristados numa medida mínima, se forem, porque a palavra diz se necessário. Mas tem a grande maioria que é necessário. Por quê? Porque não busca a realidade, nem tampouco a sabedoria do Senhor. Não toma o Senhor como sua sabedoria, e tem que passar pelas tribulações para poder aprender, né? É como a gente, aquele vídeo que você passou, que ele diz assim, está sofrendo? Está sofrendo, mas está aprendendo? Essa é a pergunta. Será que se tivesse ouvido, precisava passar por isso? Né? Então ele diz assim, no versículo 14 do capítulo 2 de Lamentações, ele diz assim, esse aqui é o contexto se referindo a Jerusalém, que ela está numa situação caótica, horrível. Depois os irmãos leiam, certo? Aí ele diz assim, os teus profetas te anunciam visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte. Eu vou ler de novo. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o que é que 2 Timóteo capítulo 4 fala? Que muitos no final vão ter palavras de coceirinha de ouvido, que é escutar só o que quer. Não é assim? O que é que ele diz aqui, ó? Que os camaradas, ao invés de dizer a verdade, ao invés de dizer quem são as pessoas do qual ele está incluído, dizer quem é Deus, falar da realidade, que a gente precisa viver isso, porque está vindo uma manifestação, e que se a gente não viver isso, tá certo? A gente vai estar com um problema grande. Qual é o problema? Já aqui, porque a gente não tem realidade. Que se você for aqui, tem um versículo, eu não vou entrar agora nesse capítulo não, porque ele vai dizer que perderam a revelação do Senhor e dos profetas. Perderam, porque buscavam as suas paixões. Então ele diz, que esses profetas estão anunciando coisas falsas e absurdas, que o quê? Na realidade, ao invés de manifestarem a tua maldade, eles avalizam a tua maldade. Eles avalizam quem você é. Eles avalizam quem você é na sua natureza. Eles querem que você seja carnal. Porque para um público carnal tem que ser pregação o quê? Carnal. Porque se você der uma pregação do Espírito, no outro mês, no outro não tem ninguém. E como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que se eu aqui começar a dizer o que vocês precisam ouvir, para mostrar a maldade da gente, para que a sorte da gente seja restaurada, mostrar a nossa situação, que é a maldade, para que a nossa condição seja mudada, a nossa sorte. E ao invés disso começo a anunciar, não, você está certo, seu marido assim, faça assim, não, né? Sei do que a gente precisa, mas fica avalizando a conduta carnal para poder manter meu salário. Quem é que vai pagar minhas contas? Quem é que vai pagar minhas contas? Eu tenho um apartamento, que eu tenho um condomínio de R$3.000. Eu tenho um apartamento, né? Que a mensalidade que eu fiz é baratinha, porque eu gosto de coisa humilde, é R$12.000 por mês, é porque eu só gosto de coisa humilde. Meu menino, ele estuda nos melhores colégios, porque você sabe, a educação tem que ser boa. Justiça própria o tempo todo, se justificando o tempo todo. Meu carro, você sabe, eu viajo, eu não posso, né? Eu queria fazer isso, mas os irmãos compraram um Camarozinho para mim. Aí um carrinho barato, só para... Então é um patamar que não tem nada a ver com o Senhor. Aí você chega para mim e diz assim, irmãos, o senhor tem problema com dinheiro? O senhor não tem problema com dinheiro, o senhor tem problema com apego ao dinheiro. Agora, eu não consigo ver, isso é a minha experiência, a minha visão, irmãos. Mediante o nosso Senhor e mediante o testemunho dos irmãos, e mesmo de irmãos da era, que viveram mesmo, eu não consigo ver um filho de Deus fretando um jatinho porque é próprio. Eu não consigo ver um filho de Deus, um pastor, um pregador tendo um jatinho para poder voar. Eu não me perdoe, mas eu não consigo ver. Eu não consigo ver um pregador chegar numa congregação com um carro de 200, 300 mil. Eu não consigo ver isso.
Isso é contra o evangelho. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Mas quer dizer que o cara não pode ser rico? Alguns homens não. Os homens de Deus chamados para testemunhar o reino dessa terra, eles não podem ter esse tipo de sentimento. Se eles tiverem, eles estão equivocados. Isso pode ter uma nata de pessoas, mas tem irmãos, um sacerdote chamado especificamente, tá certo? Como Paulo, como cada um de nós, nessa manifestação aqui, que vai vir para viver essa realidade, que isso não tem nada a ver. Não tem, eu não consigo ver isso. Então a gente vê a reportagem, jato de 50 milhões de reais, esse dinheiro é para estar no reino, irmãos. Esse dinheiro é para estar salvando pessoas, não é para estar bancando um luxo meu, não. Tu sabe o que é 50 milhões no reino? Tu sabe quantas vidas podem ser salvas com isso? Salvas que eu digo não é a salvação, é da fome, é você tratar com material primeiro. E aí quer dizer que na manifestação o camarada desse vai reconhecer Jesus? Meu irmão, vocês estão julgando, você está julgando. Irmão, o Senhor diz assim, olha, presta atenção, não julgues para não seres julgado, porque à medida que você julgar, você será julgado. Porque o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas por ninguém é julgado. Qual é o tipo de julgamento que a gente está fazendo? A gente está fazendo um julgamento de condenação ou um julgamento de misericórdia? Porque o que eu queria era que o Senhor mudasse essa visão. Porque o evangelho é envergonhado por causa disso. O evangelho muitas vezes não avança nessa terra por causa disso. Porque se era uma coisa que o evangelho tinha no início, era homens simples, pregadores simples, que pregavam o evangelho e pagavam com a própria vida. Então hoje a gente vê, tá certo, a igreja sendo usada para lavagem de dinheiro. Que não é igreja, eu estou falando igreja para a gente entender. Então irmãos usando esse tipo de nome para lavar dinheiro, ostentar coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Por isso que o evangelho muitas vezes perde a força, não porque ele é fraco, mas porque os homens blasfemam o santo nome que a eles foi dado. Então se a gente não tiver essa realidade para mudar essa situação com o nosso testemunho, a gente não está muito distante. A gente pode não estar fazendo a mesma coisa, mas a gente está no mesmo princípio. Porque aqueles que foram estabelecidos nessa terra para mudar o contexto, eles simplesmente se alinharam com o fluxo do mundo. E ele diz, acautelai-vos. Acautelai-vos. Por quê? Porque os teus profetas estão anunciando visões falsas e absurdas para manter quem vocês é na situação. Eles não querem que vocês vejam a condição de vocês. A condição de vocês, irmãos, é condição pecaminosa, é condição avessa ao Senhor, é contrária ao Senhor. E o que é pior, na parte boa. Na parte boa. Tá certo? Então quando os profetas vêm para falar, para expor a nudez, para que a gente seja transformado na nossa condição, os camaradas não querem. A maioria deixa e diz que o irmão é muito amático, é perseguidor. Aí eu vi uma pregação, eu acho que foi, é um desses irmãos aí assim, muito do século passado, Eduardo alguma coisa, eu não me lembro o que foi, que ele diz assim, o pregador que quando libera uma mensagem ele não incomoda, tá certo? Ele está com algum problema. Porque, irmãos, toda vez que a gente se senta aí, a gente está sentado em nós mesmos num monte de imperfeição. Mas a palavra também diz que nós somos mais do que vencedores se a nossa postura de mente mudar. É a única coisa que faz isso é a palavra. Ele nos tira de uma condição de inferno e nos coloca nos céus. Na mesma hora, basta eu escolher. Então, nós estamos num caminho imperfeito e o Senhor vai nos mostrar o tempo todo qual é a minha reação para. Esse aqui é o problema. E ele diz, mas te anunciaram visões falsas visões, sentenças falsas, que te levaram ao cativeiro. Então, na realidade, o pessoal, se lembra dos profetas que quando dizia que Jerusalém não ia ser levada e que o único que falava era Jeremias? O único que falava dizia, vai ser levada, vai ser levada, vai ser levada. Levou uma surra, foi preso. E os profetas tudinho lá do rei diziam, não liga por falar dele não. E Jeremias vai ser levada. E o único profeta que falava contra eles, dizendo a condição deles, e a situação deles era por causa da condição, era colocado num fosso, não podia falar com ninguém, e ainda foi levado uma marretada com um pedaço de vara de um profeta lá, que o Senhor na mesma hora usou para dizer que ele ia morrer naquele mesmo ano por ter feito aquilo, por ter afligido um servo do Senhor. Só Jeremias que profetizava, dizendo exatamente a condição deles e o que era que ia acontecer. 70 anos de cativeiro na Babilônia, e aconteceu isso. E é interessante que a gente não está vivendo isso.
A gente não consegue muitas vezes ver nossa realidade, mas eu queria que os irmãos fossem lá para o Salmo 137. Salmos 137. Salmos 137. Jerusalém estava vivendo do jeito que queria. Muitas vezes a gente está vivendo muito em nós mesmos. Não está muito preocupado com o que está acontecendo ao nosso redor, nem com o nosso próximo. Mas quando eles foram levados para a Babilônia, que Jeremias profetizou que eles iam, enquanto eles estavam lá, na visão da igreja, na visão do todo, num campo maravilhoso que o Senhor deu, liberdade de expressão, num país que você pode pregar o evangelho livremente, sem problema nenhum, só pensava no umbigo. Não queria nada absolutamente com nada. Mas quando foram levados para o cativeiro, Salmo 137, o título é Saudades da Pátria. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E por que estava acontecendo? Porque hoje na vida da igreja, isso é a tipificação do choro e ranger de dentes. É a única passagem na Bíblia que eu vejo como choro e ranger de dentes, estou falando claramente como é. Que é você agora expondo aquilo que você tinha e não valorizou. Porque ele vai dizer exatamente, na vida da igreja a gente tem tudo. Mas quando é que você vai dar valor quando não tem a realidade aqui? Choro e ranger. Ele diz, nos salgueiros que havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-vos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Olha uma coisa, olha se não é a tipificação do choro e ranger. Leiam que vocês vão entender, Lamentações 1 e 2 e Salmo 137. Olha o que é que ele vai dizer aqui. Quando tinha nada, não valorizava, não vivia, profetizava que era o sacerdócio, que era o oráculo do Senhor, que era a representação do Senhor na terra, era ele, Deus no céu e ele na terra, mas fazia o quê? Tudo ao inverso, ao ponto de crucificarem o Senhor. Quando eles foram tirados dessa posição e foi mostrado a condição, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita. Olha só como estava carcomendo o coração deles. Perder o bendito e precioso encargo e aquilo que o Senhor deu. Eles só conseguiram ver em terra estranha, porque quando estava vivendo aquilo que Deus deu, eles não conseguiam ver. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti e não preferir eu escolher, pode-se colocar, eu Jerusalém, a minha maior alegria. Mas lá. E por que não é aqui? Porque eu consigo ver isso na manifestação e não consigo que isso seja a minha realidade. A pergunta é essa. Porque nós estamos diante de um quadro, de uma realidade, de um povo que tinha um sentimento em lugares errados. Quando era para eles sentir em Jerusalém, eles não sentiam. Eles conseguiam sentir aqui a sua condição no lugar errado. Agora, isso o tempo todo o Senhor estava dando a oportunidade deles se arrependerem e eles não queriam. Queriam viver nas suas paixões, mas não queriam viver no amor. Queria viver em benefício próprio, mas não queria viver em benefício do outro. Não entendia que a felicidade, para mim, não é felicidade, é auto-engano. Não entende que os bens do homem não consistem, a felicidade do homem não consiste no bem que ele possui. Ele não entende que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas ele entende e diz, ó minha alma, tem bens para toda a vida, farta, regala-te. Louco, hoje te pedirão a tua alma que tens preparado. Então o Senhor vai mostrando na palavra toda a situação para que mude nossa condição. E ele continua. Contra os filhos de Edom, se é a linhagem de Saul, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te deu pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra a pedra.
Então, irmãos, o Salmo 137, eu creio, ele é uma tipificação do choro e ranger de dente, que é o valorizar aquilo que eu tinha e não valorizei. E precisa ir para uma terra estranha, porque choro e ranger de dente é uma terra estranha para os filhos de Deus. A gente não foi feito para choro e ranger de dente. Nós não fomos feitos para inferno. Nós não fomos feitos por lago de fogo. Isso é anticonstitucional. O homem não tem isso. O homem foi feito da terra. Foi feito da terra. Assim como Jesus veio para nos resgatar e nos levar para o princípio de quando a gente foi criado, para ter uma consciência. Então, irmãos, quando a gente vê essa situação, eu queria que os irmãos voltassem lá para Pedro. 2 Pedro. Olha, 1 Pedro 2. Porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Ele está falando de uma realidade, ó. Ele está dizendo que nós somos esse sacerdócio real e que essa incumbência foi dada a nós, porque somos de propriedade dele. E somos nós que proclamamos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a pergunta é, o que é que impede isso aqui, de a gente ter a realidade? Se os irmãos for para Mateus 7... Mateus 7, ele vai dizer o seguinte, depois do contexto, Mateus 7, depois do contexto que ele fala dos fundamentos, ou seja, do Pai Nosso, né? Ele fala no Mateus 6 do Pai Nosso, vai dando toda Mateus 6, depois do contexto do Pai Nosso, ele vai chegar no versículo 19 do capítulo 6 e vai dizer algo que a gente precisa considerar, irmãos. Não acumuleis para vós, todos acharam? Não acumuleis para vós outros tesouro na terra, né? Onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escapam. Não, tá certo? Não acumuleis, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escapam nem rouba, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí ele entra nos olhos. São os olhos a lâmpada do corpo. O que é que a nossa mente absorve, irmãos? De onde vem? O que é que faz com que a nossa mente faça as leituras do Senhor ou não? O que é que faz com que a nossa mente tenha a realidade ou não daquilo que eu estou vivendo? Os nossos olhos. São o corpo. Então, se meus olhos estiverem em Deus, todo o meu corpo será luminoso. Por quê? Porque a minha esperança é Cristo. Se meus olhos estiverem em mim, a minha expectativa é em Deus. Irmãos, esperança para expectativa é completamente diferente. A esperança em Deus está no que Ele realizou por mim e me incluiu. A expectativa em Deus é o que eu tracei e chamo Ele para abençoar. Aqui eu tenho todas as promessas. Aqui eu não tenho promessa nenhuma. Aqui eu vou elaborar conceitos que vai me levar à ansiedade, que vai me levar à iniquidade e que vai me levar a pecar. Depressão. Tudo está aqui, ó. Por quê? Porque Jesus disse que tudo que eu pedir a Ele, em nome dEle, Ele vai me dar. Não é isso? Mas baseado em Cristo, que é se dar. Deu para entender? Tem uma experiência, um parênteses, para não alongar, que eu passei até para os irmãos. Tem um vídeo de um médico no Face, de um testemunho de um cardiocirurgião vascular. Ateu, obrigado, Bola. Ateu, não acreditava no Senhor e ia esporadicamente com a mulher porque era forçado, creio eu, pelo que ele falou, que não era para ter briga. Vamos, sem realidade nenhuma, aquela coisa toda. Mas, querendo ou não, escutava uma coisa e outra, sem compromisso. Uma bendita para ver o que é uma relação, como uma relação salva, viu?
Quando a gente fala de relação, como a relação salva. Então ele foi fazer a cirurgia de uma senhora. Ele foi fazer a cirurgia de uma senhora e ele começou a explicar o que é uma cirurgia cardiovascular. Ele tira todo o sangue, porque ele não pode fazer a cirurgia do coração com o coração batendo. Ele tem que tirar o sangue do coração, botar lá num recipiente que se chama lá não sei o que, corpórea, alguma coisa corpórea que é externo, o sangue fica lá, ele troca lá as válvulas, as pontes, faz tudo lá. Terminado o coração, ele joga novamente o sangue e o coração volta a bater, né? E terminado esse procedimento, quando eles jogaram o sangue, cadê o coração bater? E começou a bater devagarzinho, não tinha suficiência para poder alimentar o corpo todo, né? E ele ali começou a ficar aperreado e injetaram aquelas drogas no coração para poder incentivar em nada. E ali foi passando as horas e os médicos já desistindo. Os médicos já desistindo do quadro, porque como ele disse, olha pessoal, a medicina chegou até aqui, não tem. Onde a medicina o que tinha de fazer já fez, não tem como. E ali ele lembrou, o cirurgião lembrou do Senhor, aí disse bem assim, olha Deus, o que é pedir numa esperança de Cristo para o próximo? O Senhor está dizendo que não peça para mim não, mas tem que estar nesse mesmo princípio. Para quê? A saúde é para eu ser abençoado ou é para eu ser curado? Porque se é para ser curado, eu vou ser pior do que eu era, porque eu vou ter a saúde para voltar a viver do jeito que eu queria. Para ser abençoado é eu ser curado para viver para o Senhor. Salmo 116, o que é que ele diz? Né? Livraste meus olhos da lágrima, meus pés da queda e minha alma da morte. Andarei na tua presença, na luz da vida. 10 leprosos, um foi abençoado, 9 foi curados, né? Porque o que foi abençoado mudou a condição. Ele disse, eu não quero a cura, eu quero é o curador. Eu quero é o abençoador. Então aquele médico começou a orar. Olha Deus, se tu existe, né? Primeiro ele pediu perdão pela incredulidade e disse, mas se tu existe, né? Volta esse coração bater aqui agora. Agora olha só como a simplicidade de uma criança na fé é importante. Agora tem que ser agora, porque ele como médico, né? A medicina chegou onde tinha. Se não for agora, aí disse, mas assim, não é para ontem, não é para depois, é para agora. Se o Senhor não bater o coração dessa mulher, ele vai morrer, ela vai morrer. Por quê? Porque quando ele já estava quase desistindo para ver o poder de uma relação e os médicos já tinham abandonado, ele lembrou-se da relação com os parentes e com ela antes da cirurgia. Ele disse que via a face dela, que via como ela estava querendo viver, os parentes tudo na expectativa de que ela saísse dali para poder ter uma vida. E ele disse que aquilo não, ele não conseguiu sair de perto da mesa. Está vendo o que é uma relação? Agora os outros não tinham relação, abandonou, vamos embora. E ali ele fez essa oração. Ele disse que não deu 10 segundos, foi entre 5 e 10 segundos. Ele disse que o coração voltou a bater, que ele como cirurgião até hoje ainda não viu um coração bater daquele jeito, a ponto de terem que tirar imediatamente todas as drogas, porque iam prejudicar o batimento, que o coração voltou. O coração voltou com um batimento tão forte. E ali ele se volta para a câmera que está filmando assim e diz, hoje eu testemunho para os meus colegas, e diz uma coisa, Jesus Cristo está vivo. Quer dizer, um cardiovascular de renome, e ele olha para a câmera e diz, Jesus Cristo está vivo. Quer dizer, ele teve uma experiência. Aí ele diz que hoje entregou a vida dele ao Senhor, né? Então, qual foi a oração que ele fez? Que ele até diz no vídeo, né? Ele diz, Senhor, e eu não estou pedindo por mim. Isso é uma das orações mais poderosas, mais simples, porque não tem fermento. Tem que ser agora, mas não era um semideus orando, era um médico que chegou no limite e precisava de algo maior, entendeu a posição dele, entendeu que ele não era nada, entendeu? Reconheceu a incredulidade, pediu perdão e orou por outro. O milagre foi feito. Só que ali foi um milagre de dois lados. Foi um milagre físico, que trouxe aquela mulher à vida, e é o milagre da transformação do coração, que é o maior milagre. O maior milagre foi o coração daquele médico, não foi nem tanto o batimento, porque o batimento o Senhor podia, mas o Senhor esperou uma oportunidade para salvar aquela mulher e salvar aquela vida. Exatamente. Salvar o dele. Agora, quando não se entende isso, né?
Então, irmãos, ele diz que os olhos, quando os meus olhos estão buscando coisas que não é o Senhor, eles vão achar. Mas eles vão achar coisas para suprirem a minha expectativas, que está em cima de uma carência, que não tem nada a ver com o Senhor. Olha que negócio complicado. Vou repetir. Os meus olhos, quando não estão no Senhor, eu olho tudo segundo eu. O mundo está doente porque não tem Deus. Então fica nesse eu, entrando num buraco daquela areia movediça. Quanto mais se move, mais entra. Mas isso nos filhos de Deus é pior. Por quê? Porque esses que estão entrando no buraco, eles não têm referencial. O referencial é eles mesmos. Acabou, acabou. Não tem. Mas o filho de Deus diz que Deus tem uma promessa para ele, baseado nele. Isso não existe. Então o sofrimento é muito maior. Porque ele diz que tem um Deus como referencial, mas que na referência dele é um Jesus produzido e projetado, é um holograma. Eu criei um Jesus que não tem nada a ver, para poder satisfazer as minhas carências. Então eu tenho a carência de algo e não pergunto ao Senhor, não quero ter a realidade dele na minha vida, mas como eu tenho essa carência, eu vou atrás dela, transformando-a numa esperança e usando Deus. Então o que é que vai acontecer? Eu vou elaborar conceitos para manter essa carência, para manter essa expectativa e para me manter firme, pulso forte, para encontrar os meus objetivos. Sabe o que é que esses conceitos vão fazer? Vão produzir iniquidade, afastamento de Deus, porque muitas vezes Deus não vai abençoar porque não tem nada a ver com ele. Isso é coisa minha. Próximo passo é iniquidade, afastamento. Começa a não ter mais lei, acha que as coisas não funcionam. Próximo passo, ansiedade. Próximo passo, pecado. E está aqui, ó, agarrado com a Bíblia, está vindo para reuniões, está partindo pão, está fazendo a obra, mas não está baseado numa expectativa, está baseado numa esperança, mas baseado numa expectativa. Por isso que ele diz: se teus olhos, os olhos da lâmpada do corpo, forem maus, forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se teus olhos captam a fragrância de Deus e quer essa realidade e busca Deus, invocando para mudar a tua condição, sabendo que tudo que tu busca é para tu, então tu já dá um pezinho no freio e se volta para o Senhor, entra em oração, começa agora a buscar as coisas concernente o reino e a justiça, deixa o comer a vestir, que vai ser necessário, mas deixa ele em segundo plano, bota Deus em primeiro, porque se teus olhos buscar isso, do mesmo jeito, eles vão encontrar, porque está em volta numa esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o caminho está sendo trilhado de forma corrente, baseado na esperança concreta de que Cristo está me transformando. Eu começo a entender que o que eu quero eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque aquilo não é a hora. Deus nunca me deu uma casa, tudo bem, se Ele não lhe deu, Ele vai dar condição de você pagar um aluguel. Eu não consigo fazer a leitura, eu entro nos processos da filha de Ló, que não é a descendência porque é do grado do Senhor, é porque todo mundo faz. Eu entro no princípio de Saul, que é não ter um rei como o Senhor, é ter um rei porque todo mundo tem. Então eu preciso comprar minha casa porque todo mundo tem. Eu preciso comprar meu carro porque todo mundo tem. Eu estou criando agora uma expectativa baseada numa esperança na palavra. Vai se frustrar, porque se Deus abençoar, você se distancia mais ainda. Se Deus abençoar não, se Deus favorecer, vai lhe afastar mais ainda. Por isso que Ele tem que dar uma trava ali para você cair, muitas vezes depressão, angústia, ansiedade, para poder trazer de volta. O caminho não é esse não, meu filho, é isso aqui, ó. Mas Senhor, todo mundo tem, sim, qual é o problema? Todo mundo anda num jatinho de 50 milhões, sim, mas os meus filhos não andam de jatinho de 50 milhões, não precisa disso, você precisa de 50 milhões para quê? Senhor, eu queria, para quê? Se a gente pegar a esperança de Cristo e tudo que a gente pedir ao Senhor, a gente considerar a origem do pedido, é o que a gente vai escutar. Para quê? Para quê? Irmãos, o que a gente quer, nada mais, nada menos é, se a gente for sincero,
é para satisfazer as nossas carências e é para satisfazer as nossas expectativas que não tem nada a ver com Deus. Eu apenas boto Deus no pacote para subornar minha consciência. Somente. Eu não preciso de um carro de 200 mil, irmão. Eu não preciso de uma cobertura de R$1 milhão. Mais uma vez, irmãos, o senhor não tem nada com carro de 200 mil e o senhor não tem nada com cobertura de R$1 milhão. O senhor tem a ver com o coração. Ele quer chegar para você e dizer: você quer para quê? Porque na maioria das vezes, irmão, é ostentação, é vaidade, é mostrar querer ser aquilo que a gente não é e não tem. E por não ser e não ter, a gente precisa fazer isso para nos satisfazer, senão a gente morre. Então, a gente vai de encontro à palavra o tempo todo. Porque se você for no contexto, existem irmãos, tá certo? Que são trilionários, mas que estão dentro de um rol de salvar trilionários. Porque se o caba chega lá como eu, num rol de trilionário, primeiro que eu não sei nem falar lá no meio. Linguagem de ações, não sei de quê. Em cada quadrado o Senhor vai colocar, mas com um único propósito, rapaz. Agora, o que eu não posso é querer aquilo que Deus não quer para mim. E eu não entendo que a minha alegria e o meu bem-estar está naquilo que Deus quer para mim, embora não seja aquilo que eu penso que é. Moradia, não é assim? É a primeira coisa é moradia, pode ver. Moradia, porque a gente deixou de ter o Senhor como cobertura. A gente deixou de ter o Senhor como cobertura. Aí ele disse: nunca vi um justo passar necessidade, nem sua descendência mendigar o pão. A gente crê? Eu não tenho condição, Senhor, mas veja quem é que, se ele não dá condição de pagar o aluguel, aí o cara fica na compra, enquanto ele não comprar, mas não se pergunta se isso é do Senhor. Mas porque uma coisa boa é do Senhor, quem disse? Satanás se transforma em anjo de luz. Existe sabedoria terrenal e demoníaca. Quem foi que disse isso? Né? Enquanto eu não comprar, eu não entendo, eu não vou averiguar o ponto que é a minha carência. Eu vou satisfazer a minha carência através dessa expectativa usando o Senhor. Por isso que a gente muito se frustra com a vida cristã, porque o mundo não tem isso. Porque muitas vezes você vê essas coisas, essas metas no mundo e os cabos alcançando, mas a gente não entende que Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. Muitas vezes a gente quer ter o contexto dos maus no nosso coração, porque a gente só acha que está sendo feliz se a gente tiver o que os maus têm. E Paulo diz assim, para a gente encerrar: não tendo nada, mas possuindo tudo. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Eu não tenho nada, Senhor, mas possuo tudo. Agora, esse negócio de realidade de não ter nada, se você não se alimentar, se a gente não se alimentar, se a gente não buscar, a gente vai viver só na teoria. A gente não consegue viver isso sem o Senhor, sem o Cristo de Deus. A gente não consegue. Por isso que ele diz no contexto mais embaixo: os dois senhores. Só existe dois senhores, irmãos. Dois. Quer ver uma coisa? Para a gente encerrar. Amanhã é dia de trabalho, 8 horas, né? Para muita gente, né? Se acontecer alguma coisa, um carro der problema, ou amanhã é 8 horas da manhã você tem que estar no seu trabalho. Mas se der algum problema, como é que você entra? Qual é o estado que você entra? Porque não vai chegar de 8 horas e o patrão está lá olhando, esperando você. Ansiedade, concorda comigo? E faz de tudo. Às vezes mente. Não é verdade? Mas se é uma reunião do Partido Pão, se é uma reunião de grupo familiar e acontece qualquer coisa, qual é o problema que eu tenho com isso? Qual é o problema que eu tenho com isso? O problema não é ir ou deixar de ir, o problema é isso aqui, ó. O problema é como eu me sinto em relação a. Deu para entender? O problema não é ir ou não ir. O senhor não está contabilizando isso. O senhor está contabilizando como é que eu me sinto em relação a. Como é que eu me sinto? Eu tenho a mesma agonia que tenho lá, porque o patrão vai, ou eu tenho o mesmo sentimento de amor? Meu Deus, Senhor, Partido do Pão uma vez por semana, Senhor, olha o que é que acontece, Senhor. Será que eu tenho essa busca? Mas já percebeu que a gente troca tudo quando envolve o nosso não, está repreendido, o outro Senhor nessa terra? Porque a gente não observa esse versículo, mas o Senhor diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Sabe o que é que ele está dizendo?
Não é Satanás, não. Satanás não é Senhor, mas o Senhor está dizendo que existe outro Senhor: dinheiro. E é o grande problema do mundo, que a gente leu todo o contexto, que não nos deixa ter. Falta o Senhor, mas não falta dinheiro. O Senhor pode faltar. Eu posso até ficar assim 1 mês, 2 meses sem a presença dele, posso até passar 1 ano, não dá. Agora não falte meu dinheiro no final do mês, não. O dinheiro da prestação do meu carro, o dinheiro da prestação da minha casa. Olha, se faltar isso, vamos ter problema. Aí o cabo infarta, o cabo morre. Mas a presença do Senhor não é tão importante, não. Dá para a gente sobreviver. Mas é verdade, dá para sobreviver, não dá para viver. Porque aí a gente entra nos contextos dos maus, e o Senhor vai abençoar os meus maus, e eu estou lá crente que estou. Então ele está dizendo que existe um Senhor que compete, ou quer competir, embora não chegue, mas que é muitas vezes Senhor dos nossos corações, que é o dinheiro. Aí ele vai no contexto dizer: vê os lírios, vê os pardais. Aí ele começa a ir para ver o que é. Será que com eles que eu trato, quem é que tu acha que dá a comida à avezinha para ir lá pro ninho, botar na boquinha dele? Quem é? Ou é ela que achou? Então se eu faço isso com essas criaturas, eu não vou fazer com vocês? Agora, sabe qual é a diferença da criatura para vocês? É que essa criaturinha, ela me louva, ela começa a cantar de manhã e só vai dormir depois que canta. Sabe por quê? Porque elas estão satisfeitas com o que eu dou a ela. Elas são necessitadas, e o que eu dou, o que elas necessitam, elas são plenamente felizes. Ó, vocês têm a minha imagem e semelhança, e quando se acordam louvando e buscando minha presença, e vão dormir com eles, não, eles se acordam piu, 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 e só dormem se piu, 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 piu. Sabe por quê? Porque eu dou o que eles necessitam, e eles estão muito satisfeitos. Vocês não querem o que necessitam, vocês só querem o que vocês querem. E eu não vou dar o que vocês querem, porque se eu der o que vocês querem, vocês se afastam de mim. Enquanto você não aprender com as aves, como eu estou dizendo no contexto aqui, a ser como elas, simples, de quando ter a necessidade de eu chegar, porque eu prometi a você que eu suprirei as suas necessidades com as riquezas do meu filho. Suas necessidades, não é o que você quer, não. Necessidade para o que a gente quer é completamente diferente. Necessidade é esperança em Cristo, o que a gente quer é expectativa frustrada. Espero que o encargo tenha sido passado, né? Que a gente possa desfrutar desse Senhor e não confunda expectativa com esperança. Não confundamos expectativa com esperança, para que a gente não tenha uma vida cristã frustrada. O Senhor, Ele quer nos atender como Ele quer. Ele é um Pai nutridor, supridor e protetor, mas naquilo que a gente necessita. Letícia, ela só precisa de uma mamadeira de leite. Se Vanessa der um prato, ou Diego de feijoada, porque ela quer, vai matar a menina. Esses conceitos a gente vê no nosso mundo, mas não consegue fazer a leitura espiritual, porque nós somos muito egoístas, e a gente não quer um Deus, a gente quer um gênio da lâmpada. A gente quer um Jesus que a gente esfrega, ele saia, atenda nosso pedido dentro da lâmpada e a gente vai vivendo. Não existe isso não, isso é mentira. Nós temos um Deus que cuida de nós e nos ama, um amor que nós precisamos orar para ter essa realidade. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer pequenos grupos para desfrutar?